Olá, amigos e irmãos, este é o canal Verso a Verso, onde nós vamos estudar as Escrituras Sagradas no método Lectio Continua, também popularmente conhecido como Verso a Verso. Nós ficamos um período aí sem postar algum vídeo, cerca de 20 dias. Tive um problema com o celular, com ele que eu faço as gravações, consegui só resolver agora. Então, desde já, me desculpo com aqueles que se inscreveram. Ficou esse período aí sem nenhum vídeo. Quero pedir também a vocês que não esqueçam de ativar o sininho na parte de baixo para serem notificados quando houver algum novo vídeo. E é muito importante também que os amigos e irmãos compartilhem o vídeo, compartilhem o link, para que mais pessoas também visualizem, se inscrevam e assim a gente possa estudar a palavra de Deus juntos. Mas vamos lá. Hoje nós vamos ver Êxodo do capítulo 2, do verso 11 ao verso 15. São os eventos ali, pós nascimento de Moisés, pós educação dele. Aqui a gente vai pegar ali um período um pouco maior, um pouco grande, que havia se passado um certo tempo, digamos assim, depois que Moisés está na corte de Faraó. Lembrando que possivelmente ele tenha sido adotado oficialmente como filho de Faraó, irmão de Termutes, por volta ali de 3 anos de idade. Ele foi encontrado por ela no cesto de junco, descendo as águas do Nilo. Ela toma ele, só para a gente repassar aqui novamente, ela toma ele como filho. Ele é cuidado durante cerca de 3 anos por sua mãe, recebendo a educação hebreia, e depois disso ele vai para a corte de Faraó e recebe então a educação egípcia. Como nós vimos também nos versos anteriores, Moisés é bem instruído e certamente instruído tanto na educação hebreia, tanto na educação egípcia. Mas o que é que acontece aqui agora no capítulo 2, do verso 11 ao verso 15? Tinha se passado ali cerca de 40 anos mais ou menos que Moisés estava vivendo na corte de Faraó, e ele agora parece que de alguma forma começa a assumir aquele papel a qual Deus havia destinado ele, que seria guiar o povo hebreu para a sua libertação. Vamos ver aqui no verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. É possível que esse hebreu aqui estivesse fazendo alguma tarefa. Eles se cansavam muito, como também nós vimos, o serviço não era fácil, a tarefa não era fácil, era uma escravidão muito pesada. Eles não se alimentavam direito, não dormiam bem, tinham assim somente o suficiente para sobreviver. Então é comum que durante o período ali do dia que eles estavam sendo forçados a trabalhar, esse hebreu tivesse se cansado, tivesse parado algum instante, e esse egípcio, que é possível também que seja um daqueles comandantes que ficam ali vigiando, tivesse espancando esse hebreu. Moisés vai ver isso, lembrando que Moisés não passava por essa opressão, já que ele vivia na corte, era considerado como filho de Faraó, então ele não passava aqui por esses labores penosos como seus irmãos de sangue aqui passavam. Mas depois desse período, o Espírito Santo guia Moisés até esse episódio e parece ali abrir os olhos dele para aquilo que seria algo muito mais grandioso lá na frente, que seria Moisés ser o libertador do povo hebreu contra os egípcios e ser aquele que conduziria então o povo hebreu até Canaã. Mas o que é que acontece? Ele vai ver esse hebreu sendo massacrado e vai matar o egípcio. Só que Hebreus 11, 24 e 26, nós temos algo interessante que é dito sobre Moisés. Vamos ler rapidinho? Pela fé, sendo já grande, recusou a ser chamado
filho da filha de Faraó. Olha, ele é, digamos, orientado ali, seus olhos, digamos, seus olhos espirituais se abrem ali. Ele, depois de grande, depois de muito tempo na corte, ele se recusa então a ser chamado de filha de Faraó, ou filho da filha de Faraó, embola línguas aí, né? Escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Ele percebe ali que é muito melhor estar do lado do povo de Deus, que percebe que é muito melhor estar ao lado de Deus, mesmo sendo maltratado, mesmo sendo ali rechaçado e tendo sua vida em risco, do que estar do lado do pecado. Infelizmente, hoje é o que mais nós vemos em determinadas igrejas, eu diria até a maioria delas, em que o evangelho é moldado para o indivíduo, né? A gente vê muitas igrejas aí à la carte, ao gosto do freguês, né? Você quer ser massageado, venha para essa. Se você quer participar de esportes, de coisa, você venha praticar. Se você quer bênçãos materiais, venha para essa. Então, o povo ali escolhe viver uma vida de pecados, porque essas coisas são pecados. Quando você coloca todas essas coisas acima de Deus, dando a ela status e sendo a primazia na sua vida, isso passa a ser pecado. Então, isso tem acontecido muito em nossas igrejas, igrejas à la carte. Você pega um pouquinho de cada coisa do que você quer e monta um panteão de heresias e vive ali sobre um evangelho antropocêntrico, onde não Deus é louvado e engrandecido, mas o desejo do homem. Ainda mais, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Que recompensa? Moisés via espiritualmente, por assim dizer, o que estava lá à frente, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E não somente as riquezas que ele poderia ter conquistado ali. Moisés poderia ter sido um homem riquíssimo, poderia, quem sabe, assumir o trono ali no Egito, já que ele foi tido como filho de Faraó, mas ele abre mão de todas essas coisas porque via a recompensa maior. A gente pode conjecturar aqui que ele via a recompensa no céu, a morada eterna. E nós devemos viver como cristãos assim, passageiros nessa terra. Nós precisamos de certas coisas para certos confortos, mas nossa alegria, nossa felicidade não pode estar aqui. Tem muitos cristãos que vivem como se essa fosse a única realidade, como se o céu fosse algo tão longínquo, tão distante, tão inalcançável, que eles se apegam tanto aos bens materiais que querem um evangelho que lhes forneça isso, quando na verdade o evangelho é cruz, o evangelho é sofrimento. A gente vê aqui um pequeno traço disso, Moisés deixando os bens materiais, deixando uma vida confortável na corte para sofrer do lado do povo de Deus. Então o que é que a gente tem aí em parte? Desprezo de Moisés pelos prazeres da corte egípcia, preocupação com os seus irmãos, né? Ele escolhe sofrer junto com os seus irmãos ali, o povo hebreu, a ficar do lado do povo egípcio. Mas vamos lá, verso 12. Olhou de um lado e do outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Aqui há uma questão que parece, digamos, apontar um pouco mais lá na frente, de que, de alguma forma, isso aqui representava a forma como os hebreus matariam, aliás, como Deus mataria o povo egípcio lá na frente nas areias do Mar Vermelho. Lembrando que quando eles chegam, né, a uma braçada do Mar Vermelho ali, eles não passaram em mar aberto, né, não foi isso.
foi uma parte ali, uma parte pequena, uma braçada no mar. Também não foi como muitos dizem, né, a água batendo no joelho, mas ali eles vão passar em seco, e quando o exército egípcio vai tentar passar, seguir o povo hebreu, eles vão ser mortos. Tem uma tradição judaica, isso está no livro nos comentários de Matthew Henry, isso necessariamente não é uma posição minha, mas estou trazendo aqui para os irmãos, para os amigos. Matthew Henry diz o seguinte, que a tradição judaica diz que Moisés não matou esse egípcio com alguma arma, né? Seja com uma pedra, uma faca ou qualquer outro objeto, mas que, a exemplo de como aconteceu com Ananias e Safira, Pedro, digamos assim, os matou pela voz. É claro, ali o poder de Deus sendo atuante ali. A tradição judaica, segundo Matthew Henry, defende de que Moisés também tenha feito isso, mas não, as escrituras sagradas não deixam claro isso aqui, de como essa morte aconteceu. Então, obedecendo a um princípio, né, da reforma, que é o só da escritura, nós ficamos apenas com aquilo que está escrito. A gente pode conjecturar, pensar, mas não dizer categoricamente que isso aconteceu dessa forma. Mas vamos lá. Olhou e viu que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas teu próximo? Aqui mais uma vez, a função de Moisés, ela está começando a aflorar. Moisés vai ser também aquele que conduzirá o povo. Ele lá na frente também vai apaziguar muitas brigas, muitas discussões. É seu sogro que vai lhe dar uma orientação nesse sentido, de que a carga era muito pesada para ele e que ele deveria colocar, digamos, pessoas junto com ele para a administração. Então seria Moisés, depois um na segunda linha, outro na terceira linha, né? Em que esses problemas deveriam ser sanados, e chegar a Moisés somente aquilo que era, digamos assim, de extrema importância, de extrema necessidade, que os seus subordinados não poderiam resolver. Moisés aqui está fazendo esta função. Ele vê esses 2 irmãos hebreus brigando, ele vai chamar a atenção. Era, digamos, no mínimo inoportuno que eles estivessem brigando, não bastasse eles serem oprimidos o dia inteiro pelos egípcios, né, serem massacrados, eles estavam brigando agora entre eles. Moisés vai tentar apaziguar a situação, e digamos assim, a liderança de Moisés ali, a autoridade de Moisés vai ser posta à prova. Olha o que acontece. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado. Moisés possivelmente ou visualizou o que estava ocorrendo, porque ele sabe aqui quem foi o culpado, ou ele pode ter inquirido os 2 ali, perguntado o que foi que aconteceu, e dessa forma ele chegou à conclusão de quem era o culpado. Parece que ele não errou em saber quem era o culpado, seja por que método foi, porque esse indivíduo que é culpado vai tentar de alguma forma minar ou trazer à prova a autoridade de Moisés. Olha o que ele vai falar. E disse ao culpado. Primeiro Moisés pergunta: por que espancas o teu próximo? Por que está fazendo isso? Qual o motivo? Vocês já apanham o dia inteiro, já sofrem o dia inteiro, e ainda, em vez de se unirem aqui como irmãos, como nação, vocês estão brigando. E aí
essa tentativa de Moisés ela é fracassada de alguma forma, porque aquele que oprimia o outro, aquele que espancava o outro, ele vai responder: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Olha como essa pergunta é muito interessante. É Deus, como a gente sempre fala, moldando a história. Parece uma pergunta retórica ali do indivíduo, né? daquele hebreu que é culpado ali, que está espancando o outro. Porque ele pergunta, mas já sabendo no seu coração de que ninguém havia colocado Moisés como juiz, né? Como árbitro sobre eles. Talvez ele estivesse sendo irônico também, porque Moisés participava da corte de Faraó. Então, assim, pode ser que ele estivesse ironizando ali Moisés também. Só que numa esfera muito maior, muito mais alta do que aquela, era que o próprio Deus, sim, havia colocado Moisés já como juiz sobre eles. Só que essa função de Moisés ela ainda estava se desenhando ali ainda. É como se Deus estivesse preparando o povo ainda para que eles seguissem a Moisés lá na frente. Só que da mesma forma como Moisés aqui, digamos assim, é obrigado a suportar a briga deles e o descontentamento deles, Moisés também vai passar esse período lá, quando eles são libertados do Egito e seguem para Canaã. Durante esse tempo todo, Moisés também vai ficar ouvindo essa ladainha deles durante todos aqueles anos, até chegar em Canaã. Lembrando que Moisés não entra em Canaã, nós vamos ver um pouco mais à frente, quando ele bate com vigor na rocha. O termo ali nos originais é mais no sentido de espancar, quando ele deveria tocar, ele espanca a rocha e Deus não permite que ele entre em Canaã. A gente ainda tem um verso ainda, em Atos 7, do 23 ao 27, que é um relato de Estevão falando sobre esses episódios. Vamos ler, rapidinho. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratando um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos... Essa aqui é a parte interessante, vamos lá. E ele cuidava de seus irmãos, e ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão. Um trava-línguas aqui de novo. Mas eles não entenderam. Olha como é interessante, Moisés já sabia em seu coração, isso está lá em Atos 7, do 23 ao 27, que Deus daria a liberdade ao povo egípcio, ao povo hebreu, das mãos dos egípcios, através do próprio Moisés. Ele já sabia disso. Então, ele tenta apaziguar ali, ele vai cuidar dos irmãos, crendo que os irmãos que eu falo, os hebreus, e achando que eles criam nisso, que eles também entenderiam. Mas olha o que o verso seguinte nos fala. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por ele visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais uns aos outros? E o que defendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? É a mesma pergunta, né? Estevão, na sua apologia ali em Atos, ele traz toda a história. É muito interessante o texto que é relatado ali sobre Estevão, porque ele faz uma apologia muito complexa. Ele traz praticamente toda a história ali de Moisés, da libertação, até chegar naquele momento em que ele está para ser morto, culminando em Cristo. Mas a questão aqui é que Moisés já sabia, cria nisso, só que os hebreus, seus irmãos de nação, ainda não entendiam isso. Eles não tinham a mínima noção de que Moisés seria o seu libertador. Vamos lá. Só que depois disso, vamos lá. O que respondeu? Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?
Moisés havia matado esse egípcio, só que ele olhou para um lado, como o texto fala, olhou para o outro e não viu ninguém, ou pelo menos ele pensou que não tinha ninguém vendo. Ele vai, né, perdão, ele vai esconder o corpo, só que esse episódio já era de conhecimento. Não sei aqui, porque o texto não nos deixa claro, se até esse momento aqui era somente os hebreus que sabiam ou se o povo egípcio já sabia. Mas lá na frente a gente vai ver que o povo egípcio e Faraó também terá conhecimento desse evento. E aí, o que é que o irmão vai falar? O que é que o hebreu fala? Você vai tratar comigo da mesma forma como você fez com o egípcio? Então, o hebreu aqui está assumindo também a culpa de estar maltratando, de ter maltratado o seu irmão. Porque quando ele fala que pergunta, né, a Moisés se ele mataria ele também como matou o egípcio, lembrando que no episódio do egípcio, o egípcio era culpado porque estava maltratando um hebreu. Então este indivíduo aqui, ele assume a culpa de ter espancado seu irmão. Só que aí o que acontece? Moisés temeu, é o que o texto nos fala, a parte B do verso. Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza descobriram. Moisés deve ter ficado aqui agora bastante preocupado, porque aquilo que ele achava que tinha sido feito no oculto é de conhecimento aqui agora de muita gente. Lembrando, e aqui talvez eu arrepie os cabelos aí de muita gente, principalmente cristãos, é que matar necessariamente não é pecado. Mas com isso, que loucura é essa? Não, não é pecado. Quando a lei é dada ao povo hebreu, aí na península do Sinai, né, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei, e está lá, uma delas é não matarás, ali está o crime de premeditação. Então, se você premeditar a morte de alguém, você pensar na morte de alguém, no sentido de você querer tirar a vida daquela pessoa e você, como a gente diz por aqui, matutar isso, elaborar um plano, aí sim é pecado. Mas é o próprio Moisés também que vai falar lá na frente que se alguém entrar em sua casa e este for ferido de morte, este não será culpado pelo sangue dele. Então, quando matar é pecado, quando você premedita a morte de alguém, quando você faz isso por vingança, por prazer, mas você, em legítima defesa, por exemplo, né, se a sua vida está em jogo diante de um agressor e a única saída é você tirar a vida dele para que a sua ou a de pessoas que estejam com você, seus entes queridos, esposa, filhos, se você tira a vida dele para que a sua ou a desses pessoas que estão com você não seja retirada, não há pecado nisso. Então, esse episódio aqui de Moisés não é digamos assim, não é um precedente para que ninguém saia matando outros por aí. Não é isso. A questão é que matar necessariamente não é pecado. Que fique bem claro. Se vocês quiserem, a gente pode entrar em um outro episódio um pouco mais aprofundadamente nessas questões e a gente vai ver outros versos que embasam isso. Mas a questão é que Moisés teme, porque descobriram, e ele vai fugir. Informado, verso 15, informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Faraó vai ficar sabendo disso aqui agora, e aí é muito interessante porque a gente pode conjecturar aqui que se Moisés fosse de fato um filho de Faraó, legítimo, de sangue mesmo, dificilmente, eu diria até que ele não faria isso de forma nenhuma. Ele não mataria, Faraó não mataria seu filho de forma alguma. Mas aqui nós temos Moisés, que é um hebreu, matou um egípcio para defender um hebreu. Ele já aqui é chamado já aqui por Deus para que ele fosse o libertador do povo egípcio, muito embora nem mesmo os hebreus ainda
tivessem isso em seus corações, soubessem disso, e aí Faraó fica sabendo que Moisés matou um dos egípcios, provavelmente alguém ali com uma hierarquia um pouco maior daqueles que tomavam conta ali tomavam conta entre aspas, né, daqueles que maltratavam ali os hebreus. Faraó tem conhecimento disso e vai procurar matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Nós vamos terminar por aqui. No próximo vídeo nós vamos ver o que segue aqui nessa sequência. Inclusive, Moisés vai casar-se, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Dúvidas, sugestões, correções, os irmãos e amigos, coloquem aí nos comentários. Eu vou olhar depois e aí, se necessário, a gente faz um outro vídeo só para responder algumas coisas ou corrigir algum possível erro. Se não, eu respondo via texto mesmo. Não se esqueçam, mais uma vez, de ativar o sininho. Fica na partezinha aqui embaixo, aquele sininhozinho, ó, bonitinho, para serem notificados. Não esqueçam de compartilhar também o vídeo e eu vou deixar também na descrição os outros vídeos, né, a playlist, para que quem não assistiu ainda possa pegar lá desde o início e nos acompanhar. Que o Senhor os abençoe, que fique conosco, em nome do nosso grande Redentor e Salvador Jesus Cristo. Amém.